Eu percebi que o fogo no jardim não era um acidente, e que foi ele quem acendeu o fósforo. E aquilo era só o começo. A fumaça se ergueu densa, espessa, engolindo o ar. As chamas corriam pelo muro como se tivessem pressa de apagar qualquer lembrança de paz. Eu só conseguia olhar, imóvel, com o cheiro de gasolina grudado na garganta. O grito da vizinha rasgou o ar. Alguém chama os bombeiros? Mas o som chegava abafado. Diante de mim, ele, o marido da minha filha, estava parado com o galão ainda aberto, a tampa caída no chão. Suas mãos tremiam, mas o olhar era calmo. Calmo demais. "O que você fez?" perguntei. Nenhuma resposta. Só o estalo seco da madeira queimando. De trás da casa, ouvi a voz dela, a minha filha. "Pai, pai, por favor, não." Ela veio correndo, descalça, o rosto sujo de cinza. Segurou meu braço como se tentasse me impedir de ver. "Foi um acidente, pai, por favor." "Um acidente?" repeti. "Você acha que eu nasci ontem?" O vento virou e as labaredas tocaram o portão. O calor me empurrou para trás. Senti o suor escorrer junto com a raiva. O vizinho apareceu com uma mangueira, jogando água em direção ao fogo. "Saiam daí!" gritou. Eu recuei, mas ele ficou parado, olhando. Como se não tivesse sido ele quem começou tudo. Quando os bombeiros chegaram, o jardim já era um campo de cinzas. O cheiro de plástico derretido grudava na roupa. Um deles passou por mim e perguntou: "Alguém viu onde começou?" Apontei para o galão. O bombeiro olhou, depois para mim, e entendeu. "Incêndio criminoso", anotou no bloco. Mariana começou a chorar. Ele se aproximou dela, tentando abraçá-la, mas ela se afastou. "Sai de perto, Diego, por favor." Ele levantou as mãos, fingindo inocência. Eu tentei apagar, foi rápido demais. Olhei para os dois e senti o peso de tudo o que não entendi até ali. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer desculpa. Na delegacia, o ar-condicionado soprava frio, indiferente. Eu sentei numa cadeira de metal enquanto o delegado anotava algo no computador. "O senhor quer registrar a ocorrência?" Olhei para a filha, sentada ao lado. Ela apertava as mãos, o olhar baixo. "Pai, foi um curto-circuito. Você sabe que a instalação era antiga." "Eu mesmo fiz aquela instalação, Mariana." Ela respirou fundo, tentando não chorar. "Ele não quis?" "Não quis o quê? Queimar a casa? Ou me fazer de idiota?" O delegado pigarreou, desconfortável. "Senhor Antônio, se o senhor quiser formalizar, precisa assinar aqui." Olhei para o papel. A tinta azul me pareceu um abismo. Assinar seria cruzar uma linha, não entre pai e filha, mas entre confiança e justiça. Não assinei, ainda. Voltamos para o terreno ao entardecer. O sol morria atrás dos escombros, pintando o céu de laranja sujo. O limoeiro que plantei, quando Mariana nasceu, ainda estava de pé, com as folhas chamuscadas. Toquei o tronco e senti a casca viva, mesmo ferida. Eu comecei a pensar quando tudo começou. Murmurei para mim mesmo. A casa em ruínas refletia cada escolha maldita que deixei passar. O emprego que me consumia, as visitas que adiei, as conversas interrompidas com um "depois a gente fala." Ela veio até mim. "Pai, você acredita em mim?" Olhei nos olhos dela. Havia medo, mas também algo pior. Vergonha. "Acredito que você sabe a verdade", respondi. "Só não quer dizê-la." Ela mordeu o lábio, desviou o olhar e sussurrou. "Eu só quis proteger ele." O vento soprou, espalhando cinzas sobre nossos pés. A casa já não era casa. Era um corpo morto. E eu fiquei parado, com uma pergunta queimando na mente como brasa. Em que momento um pai deixa de ser pai e passa a ser o inimigo? Nos dias que se seguiram, o cheiro de fumaça continuava preso nas minhas roupas, mesmo depois de lavar. Cada vez que eu abria o armário, o odor voltava, como se me lembrasse. "Você ainda não acabou com isso?" Mariana não me procurou, nem uma mensagem, nem um telefonema. Soube pelos vizinhos que o marido dela, o Diego, tinha voltado para casa, dormindo num quarto dos fundos, o mesmo que o fogo quase alcançou. A casa ainda estava em pé, parcialmente, mas eu sabia que o que queimou de verdade não era madeira. Foi confiança.
Passei a observá-los à distância. Estacionava o carro no fim da rua, onde o limoeiro ainda podia ser visto entre os destroços. De manhã, via ele saindo com a mesma camisa amarrotada, andando depressa, olhando para o chão. Às vezes carregava uma pasta, outras um envelope pardo. Dinheiro, documentos, dívidas. Uma vez o segui até o centro. Ele entrou num prédio antigo, fachada descascada, onde funcionava uma casa de apostas. Esperei por quase 1 hora. Quando saiu, o olhar dele era de quem acabou de perder e tentava esconder. Voltei para o carro e fiquei parado, as mãos no volante. Podia confrontá-lo ali, mas não fiz. Porque uma parte de mim ainda queria acreditar que tudo podia voltar a ser o que era. No fim da tarde, parei num café. O barulho das xícaras me acalmava. Peguei um guardanapo e comecei a rabiscar uma linha do tempo, tentando entender. O incêndio. As contas atrasadas. O empréstimo que ele dizia ter quitado. As datas coincidiam. Era como se o fogo tivesse sido o último recurso, a cortina final para esconder algo que já estava podre há muito tempo. E mesmo assim, eu hesitava. Não queria ser o pai que desconfia da própria filha. Mas cada lembrança recente dela, cada frase ensaiada, cada sorriso curto, soava agora como parte de um roteiro que eu não sabia que existia. Naquela noite, sonhei com o limoeiro. Ele ardia em silêncio, mas as folhas novas cresciam do fogo. Quando acordei, percebi que estava chorando. E não era pelo que perdi, mas pelo que ainda insistia em salvar. Peguei o celular e abri o histórico de mensagens dela. Voltei meses atrás, até o dia em que ela me pediu para assinar o tal documento do banco. Lembrei da frase exata. Pai, é só para atualizar os dados, nada importante. E eu, sem pensar, digitei a senha. Na manhã seguinte, bati na porta deles. Mariana atendeu, com olheiras profundas e o cabelo preso às pressas. Pai, não é um bom momento. Nunca é, né? Respondi. Quero ver o contrato que vocês assinaram. Ela hesitou. Não tenho aqui. O Diego que cuida disso. Então chama ele. O silêncio que se seguiu foi uma confissão. Ele apareceu alguns segundos depois, sem camisa, com o celular na mão. O que foi agora, sogrão? A palavra me soou suja. Quero o contrato do empréstimo. Ele riu. Você tá desconfiando da própria filha? Olhei para ela. Tô tentando entender por que meu nome aparece num documento que eu nunca vi. A expressão dela se desfez. Pai, por favor. A gente vai resolver. Mas era tarde para promessas. Fui embora sem dizer mais nada. Atrás de mim, ouvi a voz dela quebrando. Ele só queria ajudar. Entrei no carro e fechei os olhos. A rua girava devagar, como se tudo estivesse prestes a desabar. Naquela noite, liguei para um amigo de confiança, o Maurício, advogado de uma construtora onde trabalhei anos atrás. Antônio? Faz tempo. O que houve? Preciso entender se é possível falsificar uma assinatura digital sem autorização. Silêncio. Depois ele respondeu. É possível, mas deixa rastro. Rastro. Essa palavra grudou na minha mente. Desliguei o telefone e fiquei encarando a tela preta. A minha imagem refletida parecia de outro homem. Alguém cansado, mas desperto. Peguei o caderno e escrevi. Eles acham que me enganaram. Mas esqueceram que fui eu quem ensinou a construir as bases. E foi ali, no silêncio do meu apartamento, que eu senti o primeiro clique dentro de mim. O ponto exato onde o pai começou a morrer e o engenheiro começou a agir. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O café amargo, o som distante de ônibus passando na avenida e a mesa coberta de papéis, aquele era o meu novo canteiro de obras. Só que desta vez eu não construía nada, desmontava. Abri o notebook, entrei no sistema bancário e comecei a rastrear tudo o que tinha meu nome. As transferências, os contratos, as assinaturas eletrônicas. Era como investigar uma estrutura prestes a desabar e cada dado era uma trinca revelada. Um IP, um horário, uma autenticação feita da casa deles, Mariana. Meu coração travou por um instante. Eu quis acreditar que ela não sabia. Mas ali estava, a senha usada, o aparelho registrado. Era dela. Peguei o celular e disquei para o Maurício. Achei a origem da fraude. Me diz que não foi ela. Foi.
Do outro lado, silêncio. Antônio, então você precisa agir. Formalmente. Agora. Eu sei. Vai dar dor de cabeça. E talvez nunca mais conversem. Dei uma risada seca. Ela já parou de falar comigo, Maurício. Desliguei e fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Havia algo de estranho em sentir tanta clareza. Eu, que sempre fugi do confronto, agora me sentia técnico. Frio. Abri outro arquivo e comecei a montar um relatório, como nos tempos de obra. Fatos, datas, evidências. Cada linha escrita era um prego batido na madeira. No fim da tarde fui até o cartório. O funcionário, um rapaz jovem, olhou o documento com atenção. O senhor quer autenticar isso? Quero que tenha peso de pedra. Ele sorriu, sem entender. Carimbou. O som seco do carimbo me pareceu uma sentença. Do lado de fora, o calor grudava na pele. Caminhei até o carro e fiquei olhando o trânsito fluir como um rio lento. A cidade continuava, indiferente à ruína alheia. Tudo que é mal feito desaba, pensei. Mais cedo ou mais tarde. À noite toquei o interfone da casa deles. Mariana demorou a atender. Pai? O que você quer? Falar com você. Só você. Ela hesitou, mas abriu. O interior da casa cheirava a fumaça velha e arrependimento. O teto ainda manchado, as janelas sem cortina. Ela se sentou, eu fiquei em pé. Eu sei sobre o contrato, falei, e sei quem assinou. O rosto dela empalideceu. Pai, por favor, não. Você usou minha senha. Ela balançou a cabeça. Eu só queria ajudar o Diego. Ele prometeu que ia devolver? Prometeu? Interrompi. Ele promete como respira, e você acredita como se respirar fosse amor. Ela começou a chorar, o som frágil de quem tenta ainda defender o indefensável. Eu não queria te magoar. Não, Mariana, falei baixo. Você não queria perder o sonho. Mas para isso, vendeu o chão onde ele foi construído. Ela se calou. Lá fora, um cachorro latiu. O som ecoou entre as paredes queimadas. No carro, depois de sair, fiquei alguns minutos parado. Chovia. As gotas batiam no para-brisa como um metrônomo. Peguei o celular e gravei uma mensagem para mim mesmo. Uma espécie de diário de obra. A estrutura cedeu. Não por causa da pressão, mas pela confiança errada nos materiais. Sorri sem humor. O engenheiro em mim já sabia o que viria a seguir. Perícia, denúncia, processo. Mas o pai ainda lutava, tentando achar um vão de escape, um pedaço de afeto que não tivesse queimado. A dúvida final era cruel. Se eu seguisse adiante, estaria salvando minha filha ou enterrando o que restava dela comigo? A petição estava pronta. Eu a reli pela 5ª vez antes de apertar enviar. Cada linha fria e impessoal traduzia o que nenhuma conversa tinha conseguido. A separação definitiva entre um pai e uma filha. Requer-se a suspensão imediata do contrato de crédito e a investigação por falsificação eletrônica. O som do clique ecoou no apartamento como um disparo. Por alguns segundos fiquei ali, parado. Esperei sentir alívio, mas veio o oposto. Um silêncio que pesava mais do que culpa. 2 dias depois, o telefone tocou. Era ela. Pai, o que você fez? A voz dela vinha trêmula, mas furiosa. Eu fiz o que devia ter feito desde o começo. Você entrou com um processo contra mim. Contra um crime, Mariana. O seu nome está lá porque você o deixou usar. Ela respirou fundo. Você destruiu a gente. Eu não. Eu só parei de fingir que a gente ainda existia. Ela desligou sem dizer mais nada. Fiquei olhando o celular por minutos. O número dela ainda piscava na tela. Senti vontade de ligar de volta, mas o som do processo sendo registrado no e-mail me trouxe de volta ao chão. Naquela semana, o escritório da doutora Lídia me chamou. Entrei na sala e ela colocou um papel sobre a mesa. O advogado deles já respondeu. Pedem mediação, mas pelo tom, querem guerra. Assenti. Que venham. Ela me encarou com curiosidade. O senhor parece calmo. Engenheiros aprendem a ver o colapso antes do barulho. Ela sorriu, mas havia pena no sorriso. Quando saí do prédio, encontrei Diego na calçada. Ele estava de terno, mal ajustado, com um sorriso debochado. Que história é essa de processo, sogrão? Você sabe muito bem.
Você quer o quê? Ficar famoso? Ferrar com a própria filha? Dei um passo à frente. O cheiro de perfume barato e cigarro me enjoou. Quero minha paz. Paz? Ele riu. Paz é o que você vai perder. Ele se aproximou mais. Você acha que alguém vai acreditar em você? Vai parecer só um velho rancoroso tentando controlar a filha. Olhei para ele e disse baixo. A verdade não precisa aparecer. Ela só precisa resistir. Saí antes que a raiva me fizesse atravessar a linha. Nos dias seguintes, começaram os telefonemas anônimos, as mensagens curtas, as ameaças veladas. Retira o processo. Você vai se arrepender. Na primeira vez, ignorei. Na terceira, comecei a dormir com a luz acesa. Fui chamado para uma audiência preliminar. Mariana não foi, mas ele estava lá, terno novo, sorriso velho. Disse ao juiz que eu estava senil, que inventava histórias para chamar atenção. O juiz manteve a compostura. O senhor tem provas, senhor Antônio? Coloquei a pasta sobre a mesa. Carimbos, prints, autenticações, datas. O advogado dele tentou contestar, mas a voz saiu trêmula. Saí da sala com o corpo leve e a mente exausta. Em casa, olhei o limoeiro pela janela, o mesmo que eu trouxe em um vaso, pequeno, resgatado antes do incêndio. Algumas folhas estavam secas, outras verdes. Peguei o regador, mas parei no meio do gesto. O braço travou, pesado. Até o que você salva, murcha se não tiver para quem florescer. Senti o chão girar. Sentei. O rosto quente, o peito duro. Pela primeira vez, me perguntei se a justiça também podia ser uma forma de vingança. Naquela noite, o som da chuva batendo no vidro misturava-se com o eco da voz dela. Você destruiu a gente. E eu, sozinho na escuridão, percebi que talvez tivesse razão. Só que a gente já estava destruído muito antes de eu começar a lutar. A intimação chegou numa manhã nublada, com aquele cinza de cidade cansada que parece não querer acordar. O envelope trazia o brasão do tribunal e dentro o novo cronograma do processo. Audiência de instrução, provas, depoimentos. Tudo agora se tornava público. Sentei à mesa, o papel na frente, e senti o peso real daquilo. Até então, o conflito ainda parecia uma disputa familiar. Agora, era o Estado entrando na sala da minha casa. O celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido. O senhor sabe com quem está mexendo. Ignorei, mas salvei o número. A paranoia já fazia parte da rotina. À tarde, recebi uma visita inesperada. Lídia, a advogada. Ela entrou com o mesmo olhar firme de sempre. Preciso te mostrar uma coisa. Abriu o notebook. Recebemos uma notificação de que o contrato foi vendido para uma financeira. Vendido? O banco repassou a dívida. Agora é outro grupo que detém o crédito. E quem compraria uma dívida dessas? Ela clicou num arquivo. Um consórcio. Nome estranho. Solar e Participações. O nome não me dizia nada, mas o endereço me soou familiar. Rua das Palmeiras, 77. O mesmo prédio onde Diego costumava jogar, onde o segui semanas antes. Senti o sangue subir. Ele transferiu a dívida para ele mesmo. Lídia me olhou, surpresa. Você tem certeza? Absoluta. É o tipo de golpe que só um jogador faria, mudar o dono da mesa para continuar apostando. Voltei para casa com a cabeça em chamas. A primeira coisa que fiz foi abrir o computador e vasculhar registros da Solari. CNPJ, quadro societário, endereços. Demorou pouco para achar. O representante legal era um tal de Rodrigo Lima. Rodrigo, melhor amigo do Diego. Ali estava o novo nível do jogo, não era mais sobre salvar um contrato, mas desmontar um esquema. Anotei tudo num caderno. Datas, transferências, nomes. A raiva deu lugar à precisão. Agora não era vingança, era engenharia. 2 dias depois, encontrei Maurício no bar onde costumávamos almoçar nos tempos de obra. Você parece outro homem, disse ele. Sou. E o processo? Cresceu. O buraco é mais fundo. Contei tudo. Solari, Rodrigo, as transferências. Ele ouviu calado, depois tirou um cartão do bolso. Tenho um contato na Polícia Federal. Trabalha com lavagem de dinheiro. Posso te colocar em contato. Fiquei olhando o cartão. Era como um novo mapa se abrindo.
Faz isso. Na sexta-feira, recebi o retorno. Um investigador chamado Henrique me ligou. Senhor Antônio, recebi seu material. Confesso que é sólido. Esses caras já estão no nosso radar por outros motivos. Então há chance de provar? Se tiver conexão com a Solari, sim. Mas o senhor precisa ter cuidado. Gente assim não joga limpo. Eu também não jogo mais com emoção, falei. Jogo com provas. Ele riu baixo. Gosto disso. Quando desliguei, o silêncio da casa me pareceu outro. Não mais vazio, mas atento. Peguei o limoeiro pequeno na varanda. As folhas novas tinham brotado. Pensei em Mariana. Será que ela sabia até onde o marido tinha ido? Ou ainda acreditava nas promessas dele? O céu escurecia e o ar cheirava a chuva. Na parede, o reflexo do raio iluminou os papéis do processo empilhados. Pela primeira vez, percebi que meu objetivo tinha mudado. Eu não queria mais punir, queria expor. A voz dela ainda ecoava. Você destruiu a gente. E eu respondi em pensamento. Não, filha. Eu estou tentando impedir que o resto do mundo destrua você também. O trovão respondeu por mim, rasgando o céu. E no fundo senti que algo maior do que uma briga de família estava prestes a começar. A notícia saiu discreta, enterrada nas páginas policiais de um jornal local. Polícia investiga suposta ligação entre financeira e grupo de apostas ilegais. Li a manchete 3 vezes, o café esfriando na mão. Ninguém citava nomes, mas eu sabia de quem falavam. Solari Participações. O nome que soava como sol, mas vivia na sombra. A engrenagem agora se movia fora das minhas mãos, e pela primeira vez eu não estava sozinho. Encontrei o investigador Henrique num café perto da rodoviária. Homem de fala baixa, olhar que media o ambiente antes de qualquer palavra. O senhor não imagina quantos esquemas assim existem, disse ele abrindo uma pasta discreta. Mas o seu caso é especial. Especial por quê? Porque alguém lá dentro ajudou. Tem nome de laranja, mas movimentação de executivo. Ele deslizou uma folha para mim. Reconhece? O nome era o do gerente do banco. O mesmo que me recebeu com aquele sorriso burocrático no dia em que descobri o empréstimo. Senti o corpo gelar. Ele aprovou a renovação. Henrique assentiu. E recebeu comissão por fora. Diego era só a isca. Por um instante, me faltaram palavras. Tudo que eu achava que era erro doméstico era na verdade parte de algo muito maior. Eu posso ajudar? Perguntei. Pode, respondeu ele. Mas tem que fazer parecer que não sabe de nada. À noite escrevi um e-mail curto para Lídia. Parece que o contrato foi manipulado por dentro do banco. Não podemos atacar só o genro. Precisamos atingir o sistema. Ela respondeu minutos depois. Se for verdade, isso muda tudo. E te coloca num campo mais perigoso. Perigo não me assustava mais. Depois de perder a filha, o que mais havia a perder? No sábado, fui ao aniversário de um antigo colega de obra, uma festa pequena num salão de bairro. Eu precisava parecer normal. Gente falando alto, música sertaneja, cheiro de churrasco. Mas por dentro, eu estava em outro lugar. No meio da conversa, ouvi alguém dizer: esses bancos todos são iguais. Um dia ainda vai aparecer alguém para botar ordem nisso. Ri sem querer. Já começou, murmurei. Ninguém entendeu. Na segunda, Henrique me ligou de novo. Temos um mandado, mas precisamos de algo interno. Algum documento que prove a interferência do gerente. Eu posso conseguir. Como? Engenharia de outro tipo. Voltei ao banco como quem revisa uma planta. O gerente, sem saber que já era alvo, me recebeu com o mesmo sorriso ensaiado. Senhor Antônio, veio resolver a pendência? Na verdade, vim agradecer. Sentei. Aquela situação com o empréstimo da minha filha foi um aprendizado. Ele relaxou, confiante. Que bom ouvir isso. Às vezes, os mal-entendidos acabam mal. Sorri. Pode me mostrar o contrato novamente? Só para entender onde eu errei. Ele abriu no sistema. O monitor refletia o rosto dele, tranquilo. Eu me inclinei e, com o celular discretamente na mão, capturei a tela inteira. O nome dele, o login, o carimbo de autorização. Fechei o sorriso. Obrigado, agora entendi tudo. Saí antes que o tremor nas mãos me denunciasse.
Enviei as imagens para Henrique e Lídia. Eles confirmaram. Prova definitiva. Aquela noite sentei na varanda com o limoeiro ao lado. As folhas balançavam sob o vento morno. Pensei em Mariana, em como ela reagiria quando tudo viesse à tona. Peguei o celular, escrevi uma mensagem que nunca enviei. Um dia você vai entender que eu não lutei contra você. Eu lutei por justiça. Apaguei antes de apertar enviar. Amanhã seria o dia da audiência final. E pela primeira vez, o palco não seria mais a minha família, seria o país inteiro. A verdade agora tinha corpo e documento. E eu estava pronto para colocá-la sob as luzes. O fórum estava lotado. Gente demais para uma audiência simples, jornalistas, curiosos, funcionários de terno apressado. O caso da Solari já tinha virado notícia nacional. E, de repente, o engenheiro aposentado que processou o próprio genro era tratado como símbolo de resistência civil. Mas eu só queria sair dali inteiro. Lídia me encontrou na entrada, o rosto tenso. Eles vão tentar inverter tudo. Disseram que você inventou as provas. Então que provem o contrário. Entramos. O som das vozes ecoava entre as paredes frias. Lá no fundo, sentado como quem ainda acredita controlar o jogo, estava Diego, terno novo, gravata mal colocada, aquele sorriso de cassino. Ao lado dele, Mariana, pálida, os olhos baixos. Quando o juiz entrou, o barulho cessou. A sessão começou com o advogado deles falando alto, teatral. O senhor Antônio é um homem ressentido, incapaz de aceitar a autonomia da filha, disse batendo na mesa. Um pai autoritário, movido por ciúme e necessidade de controle. Eu o observava em silêncio, enquanto cada palavra era uma faca girando lenta. Mas Lídia não deixou durar. Levantou-se e pousou a mão no microfone. Excelência, o que está em discussão aqui não é afeto, é fraude. E temos provas técnicas. Ela exibiu os prints do sistema bancário, o login do gerente, as transferências para a Solari, o nome de Rodrigo. O advogado deles tentou reagir, mas o juiz o interrompeu. Permita que o engenheiro se manifeste. Levantei devagar, minhas pernas pesavam. Trabalhei 40 anos construindo pontes e prédios. Aprendi que uma estrutura só cai quando a base é corrompida. Fiz uma pausa. Pois bem, corromperam a base da minha família e do meu nome. O silêncio era quase físico. Eu não quero vingança, continuei. Quero apenas que a verdade tenha a mesma força que um alicerce bem feito. Inabalável. Quando terminei, Mariana ergueu o olhar pela primeira vez. Havia lágrimas, mas não pediu ajuda. Apenas me observou, como se finalmente visse quem eu me tornei. O juiz pediu um recesso curto. Fui para o corredor, o coração pesado. Henrique, o investigador, apareceu ao meu lado. Conseguimos, o gerente confessou quando viu as provas. E Diego? Vai tentar negar até o fim, mas não vai durar. Ele me deu um tapinha no ombro. Parabéns, senhor Antônio. Mas eu não sorri. Quando voltamos à sala, o advogado do banco pedia tempo para negociar acordo. Lídia recusou. Queremos sentença. Diego começou a suar. Tentou cochichar algo para Mariana, mas ela recuou, encolhendo o corpo na cadeira. O juiz chamou ordem e leu o despacho provisório. Fica determinada a suspensão da execução do imóvel e o bloqueio das contas vinculadas à empresa Solari Participações. A palavra suspensão soou como um respiro depois de meses de mergulho. Do lado de fora, os jornalistas cercaram a saída. O senhor se sente vitorioso? Gritou um. Olhei para a câmera e respondi. Eu me sinto cansado. Passei entre flashes e perguntas até alcançar a calçada. A chuva fina começava a cair. Mariana veio atrás de mim. Pai, disse, a voz quase um sussurro. Eu não sabia que era tão grande. Fiquei quieto. O olhar dela buscava perdão, mas ainda não havia espaço. Cuida de você. Foi tudo o que consegui dizer. Ela assentiu, as lágrimas se misturando à chuva. Diego, ao fundo, gritava com o advogado, cercado de repórteres. A máscara dele caía em tempo real, o rosto tenso, a voz sem controle. Eu assisti por um instante. A multidão o engolia, cada flash uma pequena punição. Depois me afastei, caminhando pela calçada molhada. Nenhum herói, nenhum vencedor.
Apenas um homem que aprendeu que às vezes justiça e perda têm o mesmo gosto. E enquanto o trovão ecoava distante, pensei: não há ruína mais sonora do que a de quem construiu tudo com mentira. A chuva engrossou quando cheguei em casa. Deixei o paletó na cadeira e fui até a varanda. O limoeiro estava ali, firme, pingando sob o céu cinza. Toquei o tronco úmido, senti a aspereza viva. O jornal, esquecido sobre a mesa, trazia meu nome numa nota pequena. Engenheiro ajuda a desmantelar rede de fraudes bancárias. Li uma vez, depois dobrei o papel e joguei fora. No silêncio, percebi o eco distante do tribunal, o som dos flashes, a voz da minha filha chamando pai pela última vez. Amanhã, talvez ela me odeie, talvez me entenda, mas isso já não importava. Peguei uma tesoura de poda e cortei um galho seco do limoeiro. Ficou sol verde, e pela primeira vez o ar pareceu limpo.